Muita gente acha que cimento e concreto são a mesma coisa, mas a verdade é que são materiais bem diferentes. O cimento é só um dos ingredientes do concreto, e sozinho ele não é capaz de sustentar nada. É como farinha e bolo. Ninguém come farinha pura, mas quando mistura com outros ingredientes, vira um bolo delicioso. Com cimento e concreto acontece a mesma coisa. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como o cimento é feito, como o concreto é produzido e por que muita gente confunde esses dois materiais. E garanto, depois de você assistir esse vídeo, nunca mais vai chamar cimento de concreto novamente. Então, já deixa seu like aí embaixo e também se inscreve aqui nos Segredos da Produção e bora descobrir como tudo isso funciona. É muito comum as pessoas confundirem o cimento e concreto. Isso acontece porque no dia a dia vemos obras, calçadas, prédios, tudo sendo chamado de feito de cimento. Até nas lojas de materiais de construção, encontramos aí sacos escritos com mistura para concreto ou simplesmente cimento, o que aumenta ainda mais a confusão. E muitas vezes pedreiros e até mesmo engenheiros falam piso de cimento ou parede de cimento, quando na verdade estão se referindo ao concreto. A verdade, galera, é que o cimento é só um pó, um material que serve como uma cola. Já o concreto em si é uma mistura desse pó com areia, brita, água e às vezes alguns aditivos especiais que mudam as propriedades como resistência ou tempo de secagem. Uma analogia bem sutil é pensar no cimento como uma farinha. Ninguém come farinha pura, mas quando a gente mistura ela com ovos, açúcar, manteiga, vira um bolo delicioso. Do mesmo jeito, ninguém constrói uma estrutura só de cimento. Ela precisa virar concreto primeiro. Além disso, muitas marcas de cimento aí fazem propaganda mostrando obras enormes e falando apenas cimento, deixando essa impressão de que o cimento puro é que faz essa mágica acontecer. Mas na prática é o concreto, o produto final que sustenta prédios, pontes e ruas que vemos por aí. Por isso, até profissionais da construção acabam falando errado e chamando tudo de cimento, quando na realidade eles querem dizer concreto. Mas afinal, o que é o cimento? O cimento é um pó muito fino, geralmente de cor cinza, produzido a partir de matérias-primas como calcário, argila e pequenas quantidades de minerais adicionais. É considerado um aglomerante hidráulico, ou seja, ele tem a capacidade de endurecer e adquirir resistência mecânica mesmo quando exposto à água. Isso ocorre, galera, devido às reações químicas chamadas de hidratação, que começam assim que o cimento entra em concreto com a água. Atualmente, o tipo mais usado de cimento no mundo é o cimento Portland, chamado assim porque, quando endurece, a cor e a aparência dele se assemelham à pedra Portland, muito utilizada na construção civil lá na Inglaterra. O cimento Portland é a base da maior parte das obras de concretos modernas, graças à sua resistência e versatilidade. Sozinho, o cimento não possui resistência suficiente para ser usado em grandes estruturas. Ele precisa então ser misturado com água, areia, brita e outros agregados para formar o concreto, que aí sim é um material capaz de suportar grandes cargas e formar elementos estruturais como lajes, vigas, pilares, pontes e até mesmo barragens. Existem diversos tipos de cimento Portland, desenvolvidos para situações específicas. Por exemplo, há o cimento de alta resistência inicial, que endurece mais rápido e é usado quando é necessário desformar as peças rapidamente. Há também o cimento resistente a sulfatos, ideal para obras em ambientes agressivos, como regiões costeiras ou áreas industriais onde há exposição a substâncias químicas pesadas. Além da sua função como material estrutural, o cimento também é usado em argamassas para assentamentos de blocos e tijolos, em rebocos, na fabricação de artefatos pré-moldados e até mesmo em projetos arquitetônicos decorativos, como pisos polidos e elementos artísticos. Entender exatamente o que é o cimento é fundamental para a gente não confundir com o concreto, porque afinal ele é só o início dessa história. É o cimento que dá ao concreto a resistência e a durabilidade que conhecemos, mas sozinho ele não faz mágica. Mas como afinal o cimento é produzido? O processo da produção do cimento começa lá na natureza, com a extração das matérias-primas principais, o calcário e a argila. Essas rochas são retiradas de grandes pedreiras, geralmente por explosões controladas ou com equipamentos pesados de escavação. Depois de extraídas, as rochas passam por britadores que quebram os pedaços grandes em fragmentos menores. Esses fragmentos são então misturados em proporções bem definidas para então formar a chamada farinha crua. A farinha crua é um pó muito fino que segue para a torre de pré-aquecimento, onde a temperatura começa a subir e parte do dióxido de carbono de calcário é liberado num processo chamado calcinação. Em seguida, a farinha vai para o forno rotativo, um enorme cilindro inclinado e giratório, onde a temperatura pode chegar a 1450 graus Celsius. Lá dentro, galera, ocorrem reações químicas complexas que transformam os minerais em pequenos nódulos chamados de clinker. O clinker sai do forno extremamente quente e por isso passa por resfriadores, onde a temperatura é então reduzida rapidamente para preservar as propriedades químicas do material.
material. Depois de resfriado, o clinker é moído novamente junto com gesso, que serve para controlar o tempo de pega do cimento, e, em alguns casos, outros aditivos, como escórias ou pozzolanas, dependendo do tipo de cimento desejado no produto final. O resultado desse processo é um pó finíssimo, que conhecemos como cimento Portland. Esse pó é então armazenado em grandes silos, e depois é ensacado ou transportado a granel para as empresas que irão utilizá-lo na produção de concreto e outros produtos da construção civil. Todo esse processo é monitorado por laboratórios especializados, que realizam análises químicas e físicas para garantir a qualidade do cimento produzido. Agora que você aí já sabe o que é cimento, é hora de falar do concreto. O concreto é o material final usado nas construções. É ele que vemos nas calçadas, paredes, colunas, pontes e até em enormes barragens. Ao contrário do que muitos pensam, o concreto não é só cimento. O concreto, na realidade, é uma mistura composta basicamente por cimento, água, areia, brita e outros tipos de agregado. Esses componentes se unem formando uma massa que endurece ao longo do tempo. Quando a água entra em contato com o cimento, ocorre uma reação química chamada de hidratação. Essa reação faz o cimento se transformar em uma pasta que envolve cada grão de areia e cada pedra, colando tudo junto. Com o passar dos dias e até semanas, essa pasta se solidifica e ganha resistência, transformando-se no concreto sólido e resistente que conhecemos. Além dos ingredientes básicos, podem ser adicionados aditivos especiais ao concreto. Esses aditivos servem para melhorar a trabalhabilidade, acelerar ou retardar o tempo de endurecimento ou até mesmo aumentar a resistência do concreto final. É justamente essa composição e a possibilidade de modificar suas propriedades que fazem do concreto um dos materiais mais versáteis usados na engenharia em todo o mundo. Mas então, como que o concreto é feito? Vamos entender como o concreto é produzido e chega até o canteiro de obra. Tudo começa com a definição da proporção correta dos materiais: cimento, areia, brita, água e, quando necessário, aditivo. Essa proporção é ajustada conforme a resistência final desejada e o tipo de obra. Em concreteiras, grandes usinas de concreto, esses materiais são pesados, misturados de forma precisa e carregados nos caminhões betoneira. Esses caminhões mantêm o concreto em movimento durante o transporte, para evitar que ele não endureça antes da aplicação. Antes de chegar à obra, o concreto pode ser descarregado diretamente ou bombeado através dos chamados mangós, que são essas mangueiras bem grandes flexíveis. Ele também pode ser distribuído usando equipamentos como a girafa, que é um braço mecânico articulado que alcança pontos altos ou de difícil acesso. No local de aplicação, o concreto é despejado em formas e precisa ser vibrado com equipamentos mecânicos, eliminando bolhas de ar e garantindo que ele preencha todos os espaços do local onde está sendo concretado. É fundamental controlar a quantidade de água na mistura. Afinal, o excesso de água pode deixar o concreto fraco e suscetível a fissuras, enquanto pouca água, por sua vez, dificulta o trabalho e pode gerar falhas na concretagem final. Após a concretagem, vem um processo chamado de cura. O concreto precisa ser mantido úmido e protegido do sol e do vento para ganhar resistência de forma adequada e saudável. Esse processo pode durar dias ou até semanas. Graças a todas essas etapas de produção nas concreteiras e até a aplicação de equipamentos especializados, o concreto se torna um material que é capaz de sustentar desde pequenas calçadas até as maiores obras de engenharia. Viu só como concreto e cimento são coisas bem diferentes? O cimento é um pó químico que funciona realmente como uma cola. Já o concreto, por sua vez, é o resultado final da mistura do cimento com areia, brita, água e aditivos, formando um material aí bem resistente que sustenta casas, prédios, pontes e grandes obras de engenharia. Agora que você conhece o processo de fabricação do cimento e entende como o concreto é produzido, vai ficar muito mais fácil de perceber a diferença entre esses dois materiais no dia a dia. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí embaixo, inscreve no canal, compartilha também com aquele seu amigo que confunde concreto e cimento. Me conta aí nos comentários sobre qual outro material ou construção você quer aprender no próximo vídeo do canal. Obrigado por assistir e até a próxima!